Olá, você está ouvindo a continuação do quinto episódio do podcast Islã, Gênero e Raça, Islamofobia, Sexismo e Racismo, com a participação de Jerusa. Isso que você está falando vai muito na linha do que a gente está conversando aqui com todas as nossas convidadas, de como precisa separar o que é de fato dessa tradição religiosa, o Cultura Islã, do que é do que religião. é cultural de um lugar que praticam o Islã. Acaba que as pessoas elas misturam a coisa toda de uma forma muito conveniente para atender as ideias que elas querem defender, né? Sim, E outro caráter que eu acho muito interessante desse feminismo islâmico é essa ideia de usar essa religião como uma forma de emancipação, que vai completamente contra o que se tem aqui no Ocidente, que é praticamente no feminismo uma recusa a toda a ideia de religião. Acho que é uma das coisas que mais diferencia esse feminismo islâmico desse feminismo ocidental. sim. Assim, tem uma coisa que incomoda é que eles colocam como se como se o Islã ele fosse antidireito das mulheres, que as mulheres não têm direitos e só o homem possui direitos, em que você não pode cobrar sobre os seus direitos. E você só é livre se você não tem religião. Você só é livre se você anda seminua. Nada contra o direito de cada uma, mas as pessoas também têm que ter o direito, o feminismo ocidental tem que entender que eu tenho o direito de me cobrir. Por que as pessoas não abordam uma freira na rua e falam, ai, arranca esse véu, se liberta? Ninguém, eu não conheço ninguém que faz isso. Mas, meu Deus do céu, é uma tal liberdade que as pessoas querem impor a gente que eu fico assim, eu tô presa pelo quê? Eu queria entender que prisão. Mas quando eu pergunto a pessoa, eu vou contar para vocês uma coisinha que aconteceu comigo. Eu estava estudando podologia, porque eu gosto da área, fazendo técnico em podologia. Eu fui numa loja na Pituba e tinha um casal. E esse casal, não preto, eu entrei, o homem tava com um crucifixo imenso no pescoço, que não tinha mais tamanho. Eu entrei, comprei as minhas coisinhas lá, toda feliz da vida, né? Comprando bisturi, comprando produtinhos para unha. E quando eu cheguei no caixa, o homem olhou para mim com uma fúria. Eu acho que se ele pudesse, ele me batia. Por Deus, eu juro a você, se ele pudesse, ele me batia. E ele falou assim: deveria ter uma lei para arrancar esse pano da cabeça de vocês. A mulher dele, a mulher que estava com ele, né? É, é, a gente ainda tem esse costume de falar a mulher dele, mas mulher ela já nasceu. Mas vamos lá. Ela se chocou, ela ficou horrorizada. Ela falou assim: meu Deus, tô aqui achando ela tão bonita. Ela tá tão bem vestida, tão bonita, ela, com a roupa toda combinando. O lenço é lindo. Eu falei assim: enquanto você tá aí tentando me atacar, me hostilizar, sua esposa está gostando da minha vestimenta. Agora, o mesmo intuito que você tem de querer criar uma lei para proibir uma muçulmana de andar com as vestes que identificam ela, você deveria ter para tentar tirar o véu de Maria. Você já pensou, já analisou que Maria, para a gente, é o exemplo de mulher? Maria é o exemplo de mãe, mulher, de cidadã, é o exemplo de caridade, e nós nos vestimos assim também, por exemplo, dela, por exemplo de Maria. Sabe o que é uma pessoa entrar em choque assim, ficar tipo, Falei assim, pois é, meu amigo. Maria é uma das três grandes mulheres do Islã. Uma das três mais importantes, se não, e o senhor falando bobagem. Eu sugiro que o senhor volte para a escola. Aqui tem uma. Aí mostrei uma escola pública que tem perto de aqui tem uma.
Não é vergonha, não, moço, voltar a estudar, viu? Menina, olha, eu acho que toda a frieza do meu corpo desceu assim. E eu olhei para que, meu Deus, como é que um me abre a boca pra falar uma besteira dessa? Mas incomoda alguns. Incomoda. E E aí, são coisas assim que. Às vezes eu não consigo acreditar que alguém consegue fazer isso. Já me perguntaram se eu tomo banho de lenço. Ai, gente, é muito engraçado. Tem umas coisas que são muito engraçadas. Sim, tem umas coisas assim. Aí você toma banho de lenço dentro de casa? Assim, eu tenho um lenço de plástico para tomar banho. Não, tem hora que eu tenho que levar na palhaçada. Tem hora que eu tenho que levar na palhaçada. Enquanto, e já vi uma mulher também, enquanto mulheres estão lutando para parar de usar esse pano na cabeça, eu digo, olha senhora, vou te dizer uma coisa, o nome disso aqui é hijab, se a senhora não sabe, eu vou te explicar agora, e o que as mulheres brigam para não usar, não é o hijab. A gente está brigando para não usar o que um homem quer. A gente quer usar rosa, preto, lilás, dourado, os lenços mais espalhafatosos da moda. Eu quero sair de turbante com 1,5 m de altura. Só que quem tá dizendo para mim que não posso usar é um homem. Coisa que ele não tem nada a ver. Se você for parar, olhar de novo lá no Corão, tá lá bem clarinho, ó, para quem sabe ler, que o hijab é algo entre a mulher e Deus. Homem nenhum pode dar pitaco. Tem ideia, o sheikh da minha mesquita, o sheikh da minha mesquita não, o sheikh da mesquita que eu frequento, o Sheikh Ahmed, ele é tão delicado para tocar nesse assunto do hijab, que ele manda as meninas, as moças, né, que se convertem, que estão ali recente, a conversar com a gente. Ele procura um livro, ele tem um livro, né, Maria no Islã, a Mulher no Islã, e ele entrega, leia, estude, anote suas dúvidas e vem aqui. E eu falando uma certa vez, eu me senti extremamente constrangida porque eu fui tirar meu passaporte. Eu tive que tirar o hijab. Eu tirei passaporte sem hijab, eu tirei identidade sem hijab, apesar de que hoje pode, mas pro lugar que eu ia, eu não ia poder usar. Eu ia ser barrada. Eu tive que tirar. E que bom que foi uma mulher que me atendeu e eu expliquei a ela, não, venha na sala aqui, na Polícia Federal. Eu fui na sala, tirei o hijab e tirei a foto. Mas foi uma situação, é uma situação, é como se você, sabe, se você estivesse tirando a sua roupa na frente de uma pessoa estranha, que você nunca viu. Você fica desarmado, você fica vulnerável. É uma vulnerabilidade que, como eu falei com o Che, é uma vulnerabilidade de alma, uma vulnerabilidade física. Como se estivesse arrancando um pedaço da sua identidade ali, ó. Você deixa de ser isso. Porque fulano tá te obrigando a fazer. Não é a sua escolha, não é você que escolheu isso. E é uma coisa que o mundo, são praticamente 2 bilhões de muçulmanos no mundo, e o mundo ainda não está pronto. Na verdade, o mundo está, mas o mundo ainda é muito ignorante para aceitar uma mulher coberta. Porque nosso corpo vende. Esse é o grande porém. Nosso corpo vende, nosso corpo, vocês veem, nosso corpo vende carro, nosso corpo vende cerveja, nosso corpo vende férias, pacotes de férias. O nosso corpo, o Brasil, quando a gente coloca pacote de férias à venda, é sempre aquelas mulheres esculturais, com biquíni fio dental, na beira da praia. O Brasil não é vendido por não só suas belezas naturais, não é vendido por sua cultura diversa, não é vendido pela sua intelectualidade, porque temos grandes escritores, dramaturgos, pessoas incríveis aqui. A gente tem tanta coisa, mas a primeira coisa que se vende é o corpo da mulher brasileira. é verdade.
no carnaval. E aí, quando você vê uma mulher que opta por se cobrir, choca. Eu fico assim, gente, não é direito meu de ser o que eu quero. O Brasil não é um país laico. O Brasil não é um país que todo mundo pode ser o que quiser. É muito mais fácil, pra você ter ideia, é muito mais fácil uma mulher que esteja seminua ser respeitada do que uma mulher coberta. Elas duas deveriam ter o mesmo grau de respeito. Independente da escolha, eu escolhi botar um shortinho hoje. E daí? Ninguém tem que interferir. Eu tenho amigas que eu vou à praia, tô de calça e blusa e ela tá de biquíni tomando, torrando no sol. Quanto mais torrada, melhor. Eu digo, mulher, tu vai engolir o sol todo. Ela, amiga, deixa que eu tenho que ficar linda. Eu digo, fica linda da tua maneira. Mas é muito mais fácil ela ter respeito do que eu. Eu sou chamada de louca, eu sou chamada de desequilibrada. Aí joga isso pra lá que você tá no Brasil. Eu digo, justamente porque eu tô no Brasil que eu tenho o direito de usar. E você não tem o direito de falar e nem de tentar mudar minha. É muito Ai, interessante o que meu você Deus, que fala. calor. Uhum. Não, já, eu queria que vocês pudessem sair e gravar uma mulher muçulmana na rua. Ai, tá tu frio, fulana, na rua. As pessoas falando com a outra, né? Ai, tô morrendo de frio, porque tá fazendo sol. Ou então, hoje tá um gelo, né? Porque você tá com o braço coberto. São coisas assim que eu queria entender que ganho as pessoas têm de fazer isso. Uhum. Pequenas violências, né? E é muito interessante que Sim, você fala sobre sim, como usam essa justificativa de que essas mulheres elas precisam ser salvas para praticar violência contra essas sim. mulheres. E são violências que eles não procuram ver quem tá com você. Meu filho, eu tenho um filho de 14 anos agora, ele não usa nenhuma vestimenta islâmica na rua. Eu tenho um filho preto, um filho iorubá, de etnia iorubá. Ele não usa nenhuma roupa que identifique ele como muçulmano na rua. Porque um belo dia, há anos atrás, ele estava com 7 anos, e a gente estava vindo da mesquita, né, no dia de estudo, e um homem que é frequentador da igreja católica, por que eu sei? Porque ele estava com um broche da igreja católica, é um brochezinho com crucifixo, é um broche que é exclusivo de quem frequenta grupo da igreja católica. Acho que é Nova Eucaristia. Ele e uma senhora, ela estava até de véu, mas bem idosinha. Esse homem me esculhambou de uma forma ali nas Sete Portas, no ponto de ônibus, que eu moro aqui na Cidade Nova, né? A mesquita em Nazaré. Esse homem falou tanto absurdo para mim, tanto absurdo, absurdo. E ele, na época, a Fonte Nova estava em reforma. Ele disse que todos os muçulmanos deveriam ser colocados dentro da Fonte Nova e ser implodidos junto com o estádio. Meu filho ficou com um medo tão absurdo que ele nunca mais usou. E ele gostava de usar. Ele usava taquia na cabeça. Ele usava o masba dele pendurado no pescoço quando a gente ia pra mesquita. Ele saía vestido com roupa africana. Ele não sai. Ele tem roupas lindas. Eu falei, filho, não, isso não é roupa islâmica, isso é roupa africana. Ele, não, mãe, melhor não usar. A gente vai pra mesquita em época de festa, ele veste lá, mas ele não anda na rua. Todo mundo sabe que ele tem dupla nacionalidade logo pelo nome. Que o nome dele não é um nome cristão. O nome dele é Moshu de Hassan. É o nome iorubá e o nome árabe. E ele não usa nenhuma identificação. E essas violências não são só restritas à mulher, mas são restritas a homens também. São atacados, né? Alguns homens são atacados. Quando você é estrangeiro, que você não fala português, claro, o... eles ficam mais inibidos, sabe? De atacar. Eles ficam mais inibidos. Mas se você fala português, você é atacado porque você é preto, você é atacado porque você tem uma roupa colorida. Aí você vai, carnaval, vai pra macumba,
São tantas coisas que a gente já ouviu ao longo do tempo. Ainda mais quando você é um preto periférico. A falta de estudo, a falta de conhecimento te coloca numa situação assim, bem mais de vulnerabilidade quando você mora em periferia. E aí, quando é no meu caso, eu sou uma mulher preta não retinta. Ah, mas você nem é tão preta assim. Eu é? E meu cabelo crespo? Vai se passar pelo quê? Ah, mas você também não tem um nariz assim. Eu digo, quantas etnias do povo preto existe, você sabe? Pois é. Eu já ouvi absurdos. Eu já ouvi absurdos. Eu já ouvi muitos absurdos, absurdos que são vexatórios de falar. Mas como vocês são acadêmicas, vocês vão expor isso a professores, eu acho prudente falar, porque vai chegar ao ouvido de pessoas que vão trabalhar isso em sala de aula. De perguntarem se eu durmo, na época eu era casada, que muçulmana pode se divorciar, eu era casada e me perguntaram se eu dormia, se meu marido dormia, se meu marido tinha mais de uma esposa, e se nós três tínhamos que dormir na mesma cama. Mas o grande problema é que as pessoas que perguntam isso, ou é por perversidade, ou porque é por estupidez. Eu quero acreditar que seja mais por perversidade, porque por ignorância não é. Que não tem lógica uma pessoa falar esse tipo de coisa sem ser por perversidade, sem querer te humilhar, sem querer te desrespeitar. E o pior de tudo, que o brasileiro, ele tem a desculpa da brincadeira. Eu falo brasileiro porque eu também sou, claro que eu sou brasileira, eu falo o brasileiro porque eu convivo com pessoas de vários lugares do mundo. E jamais, mesmo não sendo muçulmanos, nenhum, chegou a esse nível de perguntar algo desse tipo sem me conhecer. Eu tenho amigas que moram fora, eu tenho amiga finlandesa, eu tenho amiga espanhola, eu tenho amigas americanas, eu tenho amigo de que pratica todo tipo de coisa. Hinduísmo, bruxaria, o voodoo haitiano. Eu tenho amiga que mora nos Estados Unidos que pratica o voodoo do Mississippi e nunca mexeram com minha intimidade. E a desculpa do brasileiro era: ai, gente, tudo você se ofende. Ou aquela desculpa, é brincadeira. Quando não é, aí desculpa, posso te perguntar alguma coisa? De um não, não me pergunta. Porque quando você pede desculpa, você está pedindo licença para ser mal educado. E assim, são coisas que. São coisas que termina te afastando de certos ambientes. As pessoas, eu não vejo muçulmana na rua. Sim, tem muita muçulmana. Mas para evitar que você seja agredida verbalmente e fisicamente, muitas optam por não usar hijab, usam turbante. Eu uso hijab na rua porque meu tamanho me intimida. Eu tenho 1,72 m, eu sou uma mulher fora do padrão. E alguns caras têm medo de ver a fortinha avantajada, e aí tem medo de chegar perto. Aí você faz aquele carão, bota o óculos escuro na cara e vamos que vamos. Mas tem mulheres que elas optaram por não usar porque já cansaram de ser agredidas. E termina que essas pequenas agressões de todo santo dia te afastam. Ou do preconceito no mercado de trabalho. A gente sabe que a mulher negra ganha metade de uma mulher branca. E aí você vê a porta de mercado de trabalho se fechar para você. Quando você é negra, quando você é muçulmano e usa hijab. Realmente fecha. Você tem que optar. Ou você come, ou você professa a sua religião. E aí você vê uma mulher. Aí você vê uma mulher de 40, mãe solo, ou você usa hijab ou você trabalha. Aí você é colocado contra a parede, na verdade.
É muito importante tudo isso que você traz, né? Porque mostra como essas mulheres, a gente está aqui pensando por essa perspectiva interseccional, e a gente está pensando principalmente nessas mulheres brasileiras convertidas, negras, como elas são atravessadas por essas diferentes questões. A gente falou aqui sobre a islamofobia, esse sexismo, misoginia, o racismo. E aí você que está muito presente nesse campo dessa militância, como é que você vê a articulação dessa luta tão plural? Como unir essas pautas tão diferentes, mas que ao mesmo tempo elas estão muito juntas? Olha, a gente precisa, primeiramente, conscientizar as feministas, as mulheres feministas, de que o feminismo, ele não, a gente não vive sobre um grande feminismo que abarca todas nós, que todas somos mulheres, todas somos iguais. Essa história de todas somos iguais não é real. Eu não comungo disso. Nós não somos iguais. Cada cabeça é um mundo. Eu tenho uma realidade. Você pode ser uma mulher preta que vive numa situação financeira melhor. Então, você vai ter oportunidades que eu não tive. Você vai ter acesso a espaços que eu não tive. Eu sou uma mulher preta que sou periférica, mas eu tenho acesso a uma comunidade de pessoas do mundo inteiro, coisas que você também não teve. Então a gente não é igual. A gente não pensa igual. Quem é igual é ovelha. A gente não é um rebanho. E a gente tem que saber que esses espaços que a gente ocupou, que a gente frequentou, isso molda, de certa forma, molda a nossa intelectualidade. Eu tenho coisas a acrescentar. Você, obviamente, vai ter coisas a acrescentar no meu conhecimento. E a gente precisa entender que a gente é água do mesmo rio. A gente vai correr para a mesma direção. São direitos, os nossos deveres, porque a gente não está lutando só por isso. A gente quer ter o direito de cumprir os nossos deveres de forma digna. Não é só, eu quero ter direito. Sim, eu tenho deveres também, mas eu quero fazer de forma digna. Cumprir os meus deveres como cidadã, como mulher, como mãe, de forma digna. Eu quero ter estrutura para isso. Só que vai ter um determinado momento desse rio que a gente tem margens. E as margens são os nossos interesses pessoais. Por exemplo, nós três, eu sou lida, né, como uma mulher parda, como uma mulher parda e você como uma mulher retinta. Somos negras, sim. Nós agora estamos descobrindo maquiagem que não deixa a gente verde nem cinza. Você vê por aí. Aí você pega uma mulher branca que hoje se sente no direito de não usar maquiagem. Por quê? Porque o mercado sempre foi feito para ela. Então a gente não é igual. Essa história de somos todos iguais. Não, nós temos que ter direitos iguais. A gente tem que, o Estado tem que olhar para a gente com equidade. Não tratar a gente como se fosse ovelha. Todas fazendo parte do mesmo grupinho, sendo que nem as ovelhas são idênticas. Cada um tem seu comportamento individual, cada um tem o seu mundo, a sua vida. Hoje eu tenho 40, amanhã você pode ter, eu tenho filho, eu não sei se vocês têm. Então, nossas realidades são diferentes. Eu vivo uma realidade que eu sou mãe, eu sou uma mulher que frequenta uma comunidade e eu educo um homem preto. Eu fico feliz porque meu filho, diga-se de passagem, ele é lindo. Não posso nem falar demais para ele não ouvir porque ele se acha. Mas meu filho é um homem bonito, é um homem educado, inteligentíssimo. Eu fico feliz por isso, mas eu não durmo. Eu tenho medo, meu filho é um novo alvo do Estado. E eu digo a ele, filho, você é um homem muçulmano. Você tem que entender que independente de qualquer coisa, você tem que carregar. Você carrega, na verdade, em você, desde que nasceu, estigmas sociais. Você carrega por você ser um homem retinto. Você carrega porque você é um cara fora da curva. Você é um menino fora da curva. Os meninos da sua idade estão envolvidos com tráfico. Hoje você está indo para a mesquita. Mas não julgue
Porque a pobreza leva a isso. A pobreza, a falta de oportunidade, a falta de assistência do Estado, a falta de apoio, a mãe que criou ele. Porque, infelizmente, quando a gente fala, a gente tem um buraco tão profundo dentro desse feminismo, que a gente, da mulher preta, que a gente tem que, às vezes, a gente se agarra com tanta força na religião, que fala que o preto não é melhor que o branco não é melhor que o preto, que o árabe não é melhor que o não árabe, e o não árabe é melhor que o árabe. A gente se agarra tão profundamente a isso que a gente parece que aquilo ali é uma corda para você tirar a cabeça do poço para respirar. Porque você pega você cria um menino preto numa situação que o Estado só oprime você, numa situação que o Estado coloca você como a base lá embaixo, sabe? O subsolo da pirâmide da sociedade, e você tem que criar um filho preto para não ser alvo da polícia, criar um filho preto que tenha acesso à educação, criar oportunidades para ele estudar e ter uma carreira. E aí você vai por outro lugar, um buraco, uma ferida que as pessoas não querem tocar. Esses 400 anos de escravidão no Brasil fizeram dos nossos homens reprodutores de luxo. Ou às vezes apenas reprodutores. Porque você tira pelo jogador de futebol. Ele reproduz filhos para gerar renda para algumas mulheres. Mas o menino preto periférico, ele não é ensinado a ter uma mulher para ter uma família. Ele é ensinado a se reproduzir o tempo inteiro. A criar crianças, a fazer crianças e não criar, e não educar, e não ter participação. A gente normalizou isso durante 500 anos praticamente. De que o homem preto, ele reproduz, mas ele não tem que ter responsabilidade com aquela criança. E ele tem. E é isso que eu prego para meu filho. Essa ferida tem que ser fechada. Porque você não é um reprodutor. Você não tem que sair pegando todas as meninas da cidade. A gente ainda tem essa ferida para tentar fechar. Você não vai fazer filho com A, B, C e D. Primeiro, porque você é muçulmano. Segundo, porque você não vai se relacionar com uma mulher que você não pretenda casar com ela. Ela não é objeto. Porque nós somos olhadas pela sociedade, pelos homens, né, como objetos. A cor do pecado. Que a mulher preta é sempre olhada assim. E eu falo para ele, ela não é. Você tem mãe, você tem primas, você tem vó, tem tias. E quando você decide se relacionar com alguém, você vai procurar alguém que te respeite pelo que você é. Você não é obrigado, ela não é obrigada a se converter. Você pode casar com uma mulher de outra religião, mas você vai ter que arcar com as suas responsabilidades. E a função da mulher, da mãe muçulmana, ela não acaba ali. Eu disse a ele, você sabe que eu sou sua mãe até o último dia que eu respirar. E eu volto para te assombrar, viu? Não me desonre. Não me desonre. E a gente tem que tocar nessa ferida, sabe? Não só com os homens, mas com as mulheres. Não é jogando mais uma carga para a gente, que a gente sabe que nós somos a mula do mundo. Mas de criar aquela criança dizendo a ele, você não é adotou, você não tem que dormir com A, B, C e D. Para algumas pessoas, a gente não existe, mas dentro do Islã existe educação sexual. Existe. E nós, mulheres, somos responsáveis por isso. Em educar nossas filhas, educar os nossos filhos. O se guardar dentro do Islã não é só para mulher, é para homem também. Você se guardar, você respeitar quem está com você. E eu falo para ele, você tem que entender que isso aí é um processo da colonização. Se vocês, não sei se vocês já tiveram acesso, em determinado momento da história, a ler sobre as fazendas de estupro. E nossa reprodução do povo preto, essa reprodução exacerbada, sem freio, sem estrutura, vem disso aí. Os homens eram obrigados a se reproduzir, escravos em grande escala para os senhores escravagistas.
E, infelizmente, aquilo ficou aqui, ó, no subconsciente social dos homens. E a gente, dentro das comunidades, nós, né, das comunidades, a gente aborda esse assunto. É uma ferida? É. Mas que precisa ser abordada. A gente tem que ter filho com responsabilidade. Porque dentro do Islã, o filho, seja preto, seja branco, asiático, ele tem o direito. A legislação do filho está lá. Ele tem o direito de saber quem é o pai dele. O pai dele tem obrigações com o filho dele. Na teoria, é um pouco fácil de falar. Mas na prática, é uma briga de todo santo dia. É uma briga de todo santo dia. É muito, muito importante tudo isso que você traz. E aí só acho importante ressaltar que é que a gente está pensando, né, por essa perspectiva principalmente de religião, de raça, de gênero, mas pelo que você fala, fica claro que a gente precisa lembrar que essas mulheres, essas pessoas, elas estão sendo atravessadas por muitas outras questões, questões de classe, Sim, de nacionalidade, enfim. Assim, a gente sim. ficaria aqui te ouvindo por horas. Você claramente é uma pessoa que tem muito conhecimento para transmitir. Mas, enfim, Com queria te certeza. agradecer por se disponibilizar para participar desse projeto que a gente está construindo. Muito obrigada pelas palavras, foi Obrigada a ótimo. vocês. Obrigada a vocês. E convido vocês a conhecer lá o Centro Islâmico. Vai ser nosso sheik nigeriano. Nós conhecemos ele, é uma pessoa maravilhosa. É uma figura ele, né? Conhecer nossas irmãs também, que às vezes vocês vão na mesquita e termina que não tem mulheres lá. Às vezes por causa de trabalho, por causa de filho, às vezes não tem. E assim, é uma troca a gente conversar com a outra e ver que a gente comunga de muitas coisas, de muitos pensamentos, e que nossas lutas vai ter um momento que vão se separar, mas lá na frente, no lago, depois que o rio passar, lá no lago, lá no mar, elas vão se reencontrar de novo. É incrível ouvir você falando porque a gente estuda muito, teoria, muita coisa, e a gente ouve você falando sobre coisas que a gente está estudando há muito tempo, tipo, na sua fala, na sua prática, na sua realidade, na sua vivência. Então, muito obrigada por permitir essa experiência pra gente. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, meninas. Para você que está ouvindo, muito obrigada por nos acompanhar até o final nessa jornada de aprendizagem. Espero que tenha sido enriquecedora para vocês, como foi para nós. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.